Olá, amigos telespectadores, internautas. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Teshuvá, luz para o seu retorno às raízes judaicas, a fé lá do primeiro século, ao Yeshua judeu que viveu e seguiu a Torá e que nunca formou nenhuma outra religião, e continuou sendo judeu juntamente com seu povo. Eu sempre gosto de frisar isso, que Yeshua nunca fundou outra religião, e nem os apóstolos. O segmento religioso de Yeshua era um segmento judaico. E as sinagogas, que porventura aceitasse Yeshua, continuavam normalmente. Tudo que precisava era seguir a Yeshua, e agora elas haviam aceitado e crido em Yeshua, então estava tudo certo. Era a única coisa que faltava para o nosso povo, era a crença em Yeshua. E em nosso último programa, nós estávamos falando aí sobre o caso do gentil que crê em Yeshua, que ele não pode continuar sendo gentil. Apenas frequentando a comunidade, participando vez ou outra de uma festa, ou ainda indo uma vez ou outra no Shabat, porque ele pode trabalhar o Shabat, porque ele não é judeu, ele crê em Yeshua, mas ele não é israelita, então ele pode. Negativo. Você tem que decidir. Porque se você quer servir o Deus verdadeiro, você não pode continuar, não deve continuar vivendo como gentil ou se considerando gentil. Não deve e não pode. E a gente vê no capítulo, então, no capítulo 2 da carta de Shaul Hachalia aos Efésios, que ele fala, eu vou repetir esse versículo, ele fala assim, versículo 11, portanto lembrai-vos de que vós, falando com gentios, noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo, éreis é passado, não sois mais gentios. Que naquele tempo, estáveis sem Mashiach, vocês não tinham Mashiach. Vocês viviam os seus pecados, na desobediência, separados da comunidade de Israel, vocês não eram parte ou não tinham parte nenhuma com a comunidade de Israel. Naquele tempo vocês eram estranhos aos concertos das alianças. Vocês não tinham nada a ver com as alianças feitas entre Deus e Abraão, Isaac, Jacó e o nosso povo de Israel. Vocês não tinham nada a ver com essas promessas, com estas alianças. E vocês eram estranhos aos concertos. Vocês não tinham esperança e nem Deus no mundo. E o verso 13 agora nos diz: mas agora, hoje, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, gentios estavam longe, como Cornélio estava longe, como outros gentios estavam longe, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Mashiach chegastes perto. Chegastes perto. Porque ele, Yeshua, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que povos? Que povos? Dos dois povos, povo de Israel e demais povos, o qual, Yeshua, falando de Yeshua,
o qual, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um único povo, um corpo, uma congregação, da qual Yeshua é a cabeça. Não existe dois corpos, duas cabeças. Existe um corpo. Existe um povo, que é o povo de Israel. Nós somos parte do povo de Israel. A parte que crê que Yeshua judeu, não é o Yeshua conhecido no mundo, mas é o Yeshua judeu que viveu a Torá. Nós cremos nele. E a outra parte do nosso povo é a parte que é a guardiã da Torá, das tradições, dos ensinamentos preciosos de Deus. Mesmo ministério, mesmo sacerdócio. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A gente vê ali que quando Pedro recebeu o chamado para ir na casa de Cornélio, ele não iria. Pedro não iria de jeito nenhum, porque não era permitido a um varão judeu chegar-se ou ajuntar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou a Pedro, através daquela visão do lençol, Deus não estava ali purificando animais, Deus estava ali mostrando a Pedro que ele estava purificando os gentios como Cornélio, os gentios que buscavam fazer a sua vontade, cumprir a Torá. Então Deus estava ouvindo esse povo. Deus tinha prazer no gentio que o servisse. Então, Pedro fala, eu entendo que eu não devo de chamar imundo aquele que Deus purificou. Essa é a parede de separação que caiu. Doravante, se bem que antes, os gentios sempre tiveram a oportunidade da conversão. Sempre. Mas agora era uma abertura muito maior. E agora aqueles gentios, como Cornélio, que conheciam a Torá, que obedecia a Torá, que fazia tudo que Deus estava mandando na Torá, Deus abria a porta para que estes se tornassem parte do seu povo. E é por isso que o texto diz que a parede da separação foi derrubada. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei das ordenanças, dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Isso aqui não é a Torá. Não é a Torá que causava divisão. Era como esta divisão, esse conceito de que o gentio era imundo, era impuro. Eram algumas ordenanças que se estabeleceu como uma parede de separação. Deus derrubou através da conversão dos gentios, mostrando que o gentio que se aproximava dele, cumprindo a sua lei, que esse gentio estava sendo purificado. Então diz aqui, para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo. O que é esse corpo? No capítulo 4 de Efésios, fala que esse corpo é a congregação. 4:4, há um só corpo e um só espírito. Esse corpo é a congregação de Yeshua. É aquele segmento judaico que seguiu Yeshua. Então Deus une ali gentios e eles se tornam um. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, os que estáveis longe, aos gentios, e aos que estavam perto, o povo judeu. Porque por ele, por meio de Yeshua, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Acabou a divisão.
assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, não sois mais, assim já não sois estrangeiros. Gentil não é gentil mais. Gentil agora se tornou um israelita, é um prosélito. Se tornou um israelita, parte do povo, está sob a mesma lei, deve cumprir os mesmos ensinamentos. Já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, meus amigos, o gentil não continua sendo gentil, só se ele quiser. Se ele quiser continuar sendo gentil, se ele quiser continuar desobedecendo a Torá, transgredindo o Shabat, os outros preceitos da Torá, os Yamim Tovim, a pureza familiar, comer coisas inadequadas, coisas proibidas por Deus, sendo que o nosso corpo é o templo de Ruach HaKodesh. Se ele quiser continuar fazendo isso, aí ele vai continuar sendo gentil mesmo. Só que ele não vai ter parte no reino. Não adianta ele achar que Yeshua vai salvá-lo nessa condição de desobediência. Claro que não. Então é o momento de você pensar isso. Eu não sou gentil. E todo gentil tem o direito à conversão. Tem o direito e o dever de se converter. Se é que ele quer a vida eterna, ele quer ser um cidadão do reino de Deus, então ele deve ter esse direito. Então veja bem, eu falava no programa anterior, assim como não adianta uma pessoa cumprir apenas uma parte da Torá e guardar o sábado, não tem sentido. A Torá não é só o sábado. Não adianta você cumprir 3 mandamentos, guardar o sábado, não comer comidas impuras e dar o dízimo. E achar que está cumprindo a Torá, não está cumprindo. E isso tudo é Torá. Ah, mas a lei cerimonial e a lei moral, a lei é uma só. Com mandamentos morais e mandamentos cerimoniais. Então não adianta você cumprir parte da Torá. Não adianta você cumprir apenas uma parte da Torá. Você tem que cumprir a Torá. Então, quando você apenas guarda o Shabat, apenas cumpre alguns preceitos, e assim mesmo você guarda o Shabat do seu jeito, não adianta. Não adianta, você continua gentil, agindo como gentil, cumprindo apenas parte da Torá. Continue conosco. Vamos falar sobre o assunto no próximo programa.